A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Aparentemente, toda cidade é feita de ruas, prédios e praças. Mas a verdade é que nenhuma cidade é construída apenas por concreto. As cidades são construídas pelas pessoas que decidem criar, empreender, investir, gerar oportunidades. São construídas por pessoas que escolhem transformar ideias em projetos, projetos em negócios e negócios em desenvolvimento para toda a comunidade. Porque toda vez que uma ideia cresce, ela movimenta pessoas, movimenta sonhos, movimenta famílias. E para ajudar a escrever uma nova página da história do lugar onde nasceu. E para este programa de hoje eu vou trazer uma reflexão de Peter Drucker, já trazida aqui outras vezes, que diz o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e CDL Santo Ângelo, fortalecendo quem empreende, valorizando o comércio local e criando conexões que ajudam empresas a crescer. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento, liderança, comunicação, crescimento empresarial e sobre o impacto que uma ideia pode gerar quando encontra propósito, planejamento e pessoas dispostas a fazê-lo acontecer. E para essa conversa eu estou recebendo o William Pires, empreendedor, comunicador, fundador da 10+, empresa nascida aqui em Santo Ângelo, que atua hoje em diferentes regiões do Brasil, conectando estratégia, desenvolvimento de negócio e crescimento empresarial. William, seja muito, muito, muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito boa tarde, Dani, a todos os ouvintes, espectadores também. E olha só, esse ambiente da rádio ele é nostálgico para mim. Eu vivi muito tempo dentro da rádio e com uma apresentação tua, né, impecável como essa, citando também Peter Drucker, que é um autor que eu gosto bastante. Então eu me sinto super em casa e bom. Também muito feliz por ter recebido esse convite e estar aqui contigo hoje. Eu também. Espero que seja uma grande entrevista, um grande momento. E vai ser, eu tenho certeza. Eu e o William falávamos antes de entrar aqui que massa quando vem assim um convidado que a gente sabe que vai falar bastante, né? Porque é muito legal quando existe uma troca, né? E a ideia nessa segunda-feira, das segundas-feiras de empreendedorismo, é que seja uma troca de fato, né? Que a gente consiga entregar para os nossos ouvintes bastante valor agregado para as coisas e que isso gere um impacto de alguma forma, né? Que é o grande propósito do cafezinho. E a pauta de hoje, ela vem muito ao encontro disso, né? Então, estou muito feliz dessa conversa. E eu quero começar, né? Perguntando para ti, antes, né? Da 10+, antes do empreendedorismo bater na tua porta, né? Antes da tua empresa existir, inclusive, quem que era o empreendedor William, né? O que ele sonhava lá atrás, antes dele realizar tudo que ele já realizou? Então, vamos lá. Dani, mais uma vez, prazer estar aqui. E quando a gente se pergunta, né, quem que tu é, quem que nós somos, né? É uma pergunta muito difícil de responder. Porque a gente assimila para a nossa carreira, para a nossa profissão, depois para os nossos costumes, hábitos, né? E é muito difícil a gente se descrever, né? Se definir. Então, eu ainda estou tentando encontrar formas para poder dizer quem eu sou. Mas eu percorri profissionalmente por vários lugares, né? Já trabalhei em várias profissões aqui, desde a música, que eu vivi por 20 anos, e por isso a minha conexão com rádio, né? Então, que legal! Então, vivia na noite, como a gente chama, né? Então, toquei na noite por muito tempo. Aí também depois, faculdade de administração, pós em marketing. E, em paralelo com isso, eu dava aula de música, meu primeiro contato com marketing foi vendendo anúncios de lista telefônica. Talvez os mais jovens aqui não conheçam ainda, entregando a idade nesse momento, entregando a idade, mas anúncio em lista telefônica é algo que poucas pessoas sabem de fato o que era, né? Eu vou dizer pra ti que eu sei, tá? Bom, Listel. Listel, exatamente. Então, esse foi meu primeiro contato lá atrás, 2000, talvez 2006, 2007, por aí. Logo quando estava saindo da escola, entrando na faculdade, então. E aí fiz estágio em vários lugares, trabalhei como
motorista de transporte escolar, taxista, trabalhei também como produtor de shows, feiras e eventos pela GDO Produções, junto com a Fenamilho, também tem uma boa trajetória na Fenamilho. Então, percorri por vários lugares. E aí, a minha primeira função específica, assim, formal dentro do marketing, né, depois de todas essas voltas, foi em 2017 na Unintes e como analista de marketing digital, júnior. E aí comecei a entender um pouco desse marketing chamado digital. E aí tem todo o universo por trás disso. E aí são 10 anos que a gente vem trabalhando, conciliando com as atividades, até ser constituída a minha empresa, que é o 10+, que foi em 2022. Né? Então, Sim. De forma resumida, então essa é a minha... Sabe que eu ia te perguntar, a próxima pergunta seria assim, e quando que tu entendeu que tu queria empreender? Mas na verdade, a grande verdade, e que eu acho que é uma coisa que a gente precisa explicitar no conceito de empreendedorismo, é que a gente não precisa necessariamente ter uma empresa para ser um empreendedor, né? Então eu ia te perguntar quando, mas na verdade tu sempre foste empreendedor, né? Em tudo que tu fez. Assim, a minha primeira empresa foi a música, né? Sim, então, porque justo. eu comecei tanto a tocar em outras bandas e depois eu logo abri a minha banda, comecei a tocar desde muito cedo, então eu ia dizer gazeava a aula, mas agora já tá dito, né? Mas agora que já saí da escola já posso falar. Mas eu faltava aula para poder viajar fim de semana, tocar na noite, então aí depois com a minha banda eu consegui ter a minha equipe, poder fazer a gestão de toda a equipe, vender shows, viajar. Antes a gente vendia show também botando gasolina no carro, fazendo proposta impressa, levando de casa em casa, né? E depois começou a evoluir também. E eu sempre tive esse sonho de mudar de vida, né? Uhum. Então não era assim simplesmente para melhorar de vida, para ganhar mais, para ter um salário melhor. Então eu sempre quis mudar de vida. Sim. Né? Porque a nossa vida, assim, desde a infância, não era uma vida que sobrava muito, né? Uhum. Então nunca faltou nada, graças a Deus, graças também ao meu pai e minha mãe, né? Mas nunca faltou nada, mas era aquele negócio escasso, sabe? Sim, limitado, né? Limitado, quando chovia era mais água dentro de casa do que fora. Enfim, é aquela história. E eu pensei, não, eu preciso mudar de vida. E a música foi a minha primeira opção, né, disso. Eu sonhava em tocar no Faustão, sonhava em ser famoso. Tá? E bem no fim acabou não acontecendo, porque também acho que depois com a maturidade a gente vem entendendo que faltava um pouquinho mais de algumas habilidades técnicas, outra foco, outra... Enfim, então era muito disperso, era aquele trem desgovernado que ia para todos os lados, né? Por isso essa diversidade de profissões, inclusive. E depois do tempo a gente acaba focando, né? Entendendo melhor sobre isso. Bom, agora eu preciso canalizar minha energia aqui, porque aqui eu consigo ser melhor. Coisas da maturidade, né, William? A maturidade, ela é um presente pra gente, né? Nossa. Acho que quando a gente é mais novo, assim, é ótimo, né? Olhando pra trás, os 20 anos são maravilhosos, mas eu não trocaria, sabe? Os meus 45 pelos meus 20. Como eu me sinto, assim, muito mais realizada e muito mais desperta pra vida e muito mais consciente das coisas agora, o que dão pra gente essa clareza que tu acabou de falar aqui agora, né? Exato, até porque agora um ano vivido com uma certa experiência equivalem a 10 que tu correu, que tu batalhou, inclusive com a melhor das intenções, inclusive, mas sem direção, sem foco, sem clareza do que realmente a gente quer, né? Dificilmente a gente consegue saber distinguir o que a gente precisa e também o que a gente quer, né, Dani? Então, a gente diferente, quer muita coisa, né? Mas não, querer a gente quer várias coisas, né? Tudo. Querer a gente quer muito. Querer não é poder. Tem uma palavra que eu gosto muito que vem ao encontro disso que a gente estava falando agora. Mas não tem como fugir desse processo, né? Lá atrás dos 20, enfim, ele é necessário. As pauladas fazem parte. Porque, e eu gosto muito de repetir isso, porque ninguém é galo sem ser pinto, né? Tem como fugir disso, né? Tem que passar, todo mundo vai ter o seu momento, né? Mas é importante. Mas aí, a comunicação, essa coisa do desenvolvimento empresarial, né? Esse teu trabalho no marketing, quando que virou essa chavinha aí pra ti? Então, desde o tempo da escola e faculdade eu era muito tímido. Desde do tempo da música, dos palcos, eu era muito tímido. Só que quando eu subia no palco, eu conseguia entrar no personagem, conseguia me transformar, talvez, naquele potencial que eu gostaria de expor. Mas eu sempre fui muito tímido. E a gente sempre usa o nosso trabalho para desenvolver algumas potencialidades que a gente precisa, né? Então, a minha função sempre foi essa, estar no meio de público, me desafiando, falando para muitas pessoas, tentando lapidar, né? E muitas vezes a gente se dispõe a fazer isso e passa por muitos constrangimentos
pela imaturidade Muito que a gente vem perrengue, falando, né? Enfim. Então, a empresa, né, o 10 Mais, veio para a gente poder comunicar. Começou como um podcast. E aí juntei outras pessoas comigo, né? Naquela época era um grupo de mastermind, né? E o objetivo era esse. Bom, vamos lapidar nossa comunicação, vamos aprender a falar mais, porque a gente está o tempo todo se vendendo, a gente precisa se comunicar melhor. Boa. E vamos também pegar esse movimento da nossa cidade, que todo mundo está falando mal, que todo mundo fala que a feira de Santa Rosa é melhor que a nossa, que o comércio de Juí é melhor que o nosso. Isso já vem há muito tempo, né? Sim. E eu tentei associar isso. Bom, já que a gente vai comunicar, vai aprender e lapidar nossa comunicação, vamos falar de algo que seja produtivo para a cidade, que a gente possa de fato somar, contribuir, né? E a gente possa desenvolver pessoas aqui em empresas. E esse é o sinal de mais, né, da empresa, né, que é o 10 mais. E o número 10 vem de toda a excelência, nota 10, que a gente almeja, assim, a gente sabe que perfeição não existe, mas a gente sempre busca ser excelente na nossa área. Então veio disso, né? A gente vem se desenvolvendo, vem conectando empresário, vem chamando para entrevista, e aí surgiu, né, o 10 mais, e depois outras áreas de negócio vieram para dentro da empresa. E como que é a empresa hoje? De um podcast, ela partiu para o quê? Então, em 2022, podcast, trabalhamos um ano e meio. A gente foi o podcast oficial da Fenamilho também em 2023. Eu me lembro, claro. E aí, depois disso, eu precisava dar um passo a mais, assim, agora a gente vai transformar em negócio de fato, porque também não adianta ficar só trocando figurinha, né? Vamos transformar em negócio. E aí, aquela constituição de 10 pessoas, né, que era um grupo de networking, cada um ou tinha a sua empresa, ou tinha o seu tempo, né? E a gente acabou optando, não, vamos fazer o seguinte, eu vou trilhar um outro caminho, a empresa ela vai ser como um modelo de negócio, e aí, enfim, a amizade segue, tá tudo certo. Então eu comecei a trazer para dentro do 10 mais outras áreas de negócio, e a primeira foi com assessoria de marketing, que era o que eu mais fiz, né, em paralelo com isso tudo, que eu mais fiz também junto com a música a vida inteira. Então eu comecei a trazer, e daí em fevereiro de 2024 eu trouxe meu primeiro colaborador, depois veio o segundo, o terceiro, e assim veio indo. Hoje tem uma equipe que inclusive está acompanhando lá do escritório, de casa, né? E abraço então, aí para as pessoas que abração, estão vendo. Tenho que agradecer muito essa galera que está comigo hoje, porque acreditaram também na minha ideia. E eu comecei a trazer para dentro, então o marketing foi a primeira área, assim, é claro que a gente fez também eventos para o Dia da Mulher, eventos para trazer esse despertar da consciência para as pessoas aqui. Sim. Agora, uma coisa que tu acabou de falar agora que eu acho sensacional, assim, o despertar da consciência. Porque eu acho que tem uma coisa que se falou muito até então, que é buscar autoconhecimento, vamos buscar autoconhecimento, as pessoas precisam se autoconhecer. Acho que a gente ainda tem um passo além, que é essa busca da autoconsciência, né? E eu acho que isso vem com a maturidade. E dentro do empreendedorismo, isso está colado, né? Dentro da consciência lá do empreendedor. Para mim, comunicação, tá? É a palavra do futuro, assim, é a palavra que, de fato, vou longe aqui, vai salvar o mundo, tá? Porque as pessoas não sabem se comunicar, né? E não sabem se comunicar justamente por conta dessa falta de consciência. Sim. Então, é um caminho que ele tá entrelaçado. Tu pensa sobre como as pessoas se comunicam, onde que isso vai parar, onde que tu entende que isso deveria parar, de que forma que tu acha que a comunicação introduz esse trampolim para nossa comunidade? Nossa, é uma excelente pergunta, Dani. Eu acho que assim, a comunicação ela foi fundamental para a construção das civilizações. Então não existe civilização sem comunicação. Então só existe uma organização onde tem duas pessoas se comunicando e as duas se entendendo. Pronto. E a comunicação acontece quando a outra pessoa entende o que eu estou querendo transmitir. Então esse é o fato. E outra questão é o futuro, porque hoje com a tecnologia, com inteligência artificial, até com as próprias ferramentas que nós temos, se a gente não sabe comunicar de fato com elas em si, a gente não consegue ter nenhuma resposta que a gente consiga utilizar. Lá na empresa a gente tem 10 regras negociáveis. A segunda regra, que é a regra de cultura, seja verdadeiro e transparente. Boa. E isso é o que conecta, né, toda a equipe a ter uma boa sinergia entre nós e também conseguir ter uma comunicação ativa com o cliente. Porque também a gente fala, é mais importante o que você comunica do que aquilo que de fato tu faz. Exato. É porque é o que vai, é como a pessoa percebe que o que tu tá fazendo. Sim. Bom, eu fiz uma campanha de marketing, estruturei, fiz todo o planejamento,
busquei embasamento, entendi a fundo o cliente do meu cliente, entendi como ele pode vender melhor, mas daí eu não conseguia apresentar isso para ele, não conseguia comunicar. Para o cliente, Trabalho isso de não tem casa valor. tá super bem feito, né? Então, se o cliente não souber disso, ou se a pessoa que está conversando contigo não souber disso, não é efetivo essa... Sim, de fato, esse todo o trabalho que tu fez, não vai adiante. Não vai adiante. Agora, assim, uma coisa muito presente na vida do empreendedor, até que ele entenda tudo isso, é os desafios do começo, né? Lá quando a gente ainda é pinto, é muito difícil, porque assim, toda vez que a gente fala de empreender, e vamos lá, a gente está falando de empreendedorismo, não necessariamente só de ter uma empresa, né? Eu posso ser uma empreendedora social, eu posso ser empreendedora dentro da CLT, dentro da empresa que eu trabalho, enfim. Mas esse começar exige bastante, né? Esse começo, quais foram os principais desafios que vocês entenderam dentro do nicho de vocês? Que, isso aqui a gente vai ter que fazer diferente para sobressair e poder, né, ser notado dentro do mercado e extrapolar Santo Ângelo. Boa. Dani, tem uma questão que eu acredito que eu ignorei por muito tempo, muitos empresários ignoram até hoje, que é o processo. Então, se a gente não tiver processo definido, a gente não consegue ter clareza nas ações, a gente não consegue antecipar as ações, a gente está sempre apagando incêndio se não tem processo. E o empreendedor hoje, eu vejo muito isso, de ter que matar um leão por dia. Sabe aquele ditado que a gente fala, essa semana eu vou ter que matar 10 leões, não é nem 7 leões por dia, é 10 leões para poder sobreviver. Eu vou ter que pagar boleto semana que vem, então eu vou ter que vender. Aí eu vou fazer uma promoção que eu vou queimar todo o meu estoque, que eu vou matar toda a minha margem para poder matar esse leão essa semana, porque eu tenho boletos para pagar na semana que vem. Então, isso é o reflexo da falta de processos, que eu muito tive também dentro do marketing. Perdi cliente, fui xingado por cliente, meus colaboradores também sofreram esses constrangimentos, mas por responsabilidade nossa. Sim. Porque se a gente tem um processo organizado para antecipar todas as medidas, a gente não chega nunca nesse senso de urgência. Então, o mês tem 30 dias, né? 4 semanas, mais ou menos. Então, eu consigo dividir em fatias para que eu possa organizar minhas atividades, né, por período. E para mim não chegar na última semana, aí agora eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer. Inclusive, eu já vi várias empresas fazendo isso, torrando margem, profissional de clínica vendendo mais barato, pela metade do preço, na última semana só para poder pagar a conta. Porém, no outro mês, ele vai ter um imposto maior porque ele vendeu mais, ele vai ter margem menor, então ele não vai conseguir pagar esse imposto e vira uma bola de neve. Então eu digo que processo, ele vai ou salvar a tua empresa ou ele vai destruir a tua empresa. Tá? Para mim foi determinante. Sim. E o processo é muito da comunicação, né? Do que a gente fala. Que é necessário, enfim. Olha só, agora são 13h22, a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho. Hoje eu estou recebendo o William Pires, numa conversa aí sobre empreendedorismo, desenvolvimento empresarial, liderança e a construção de negócios que geram impacto dentro e fora da nossa região. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre crescimento empresarial, posicionamento, comunicação, sobre o comportamento do novo consumidor e os desafios das empresas em um mercado cada vez mais competitivo. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Kigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a
cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar, acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira, a cidade cresce, a economia gira. CDL, 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 é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h27, estamos de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje estou conversando com o William Pires sobre empreendedorismo, crescimento, desenvolvimento de negócios, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Bom, eu queria ter te perguntado no outro bloco a respeito da questão da liderança, porque assim, a gente entende, né, dentro do que eu entendo também de equipes, que não tem como fugir, né? Quando a equipe vai bem é porque a liderança é boa, quando a equipe não vai bem, a liderança deixou a desejar, se perdeu em algum ponto lá, enfim, precisa rever, né, o seu PDCA lá junto do time. Como que tu te desenvolveu nesse sentido? Ou tu nasceu líder, ou como que foi o teu desenvolvimento? Não, porque tem líderes natos, né? A gente tem aí, vou citar um aqui que não tem discussão. Jesus Cristo, tem como, né? O cara nasceu daquele jeito, independente de religião, o que a gente tem na história é porque o cara conseguia mesmo convencer as pessoas e levar multidões. E eu gosto desse exemplo porque não tem como confrontar, né? Mas a gente se desenvolve muito, quem não nasce com isso, né? Como que foi pra ti essa questão da liderança de time? Bom, não só não tem como confrontar a história de Jesus Cristo, como tem como a gente assimilar no nosso dia a dia, né? Sim, com um exemplo, muito, né, como nosso guia. Enfim, a gente iria numa longa discussão aqui sobre a trajetória de Jesus e como ele pode trazer exemplos para nós no profissional, no pessoal. Se a gente seguir o guia e o exemplo dele, a gente não cresceu como ser humano, não tem como dar errado. Então, o líder, a primeira definição é que a gente, lá na faculdade, né, a gente escuta que o líder, a diferença do líder e a diferença do chefe, tal. Enfim, a gente ouviu tudo isso. E eu, por muito tempo, me considerei muito mais líder, aquele cara que inspira, o que convence muito bem das ideias, o que consegue comunicar a equipe e engajar no propósito. E eu me considerava um bom líder, né, quando eu tinha essa teoria na minha cabeça. Desde a faculdade, livros, eu comecei a comer muitos livros quando eu saí da faculdade. Até a faculdade eu não estudava, depois que eu saí da faculdade eu comecei a estudar mais. Então eu tinha essa teoria, né, do Daniel Goleman, enfim, todos esses caras aí que puxam as teorias de liderança. E aí quando eu comecei a entrar na prática, eu pensei, não, agora eu vou começar, minha equipe vai ser assim, minha empresa vai ser modelo, eu vou ter uma empresa Google, com toda a experiência, meus colaboradores vão ser assim. Só que isso dura pouco tempo, Dani, porque quando tu começa muito nas ideias, né, na parte somente de cultura, somente dessa parte inspiracional, vai ter faltar um outro alicerce, que é para manter esse equilíbrio, né? Que é a parte da gestão. Então o líder, ele precisa também ser gestor. E o gestor, ele tem que ter os números na ponta do lápis. Ele tem que ter o seu visual, ele tem que ter a sua planilha, ele tem que ter o seu bloco de notas que seja,
né? Que não precisa uma ferramenta robusta, mas ele tem que ter o controle de números. Porque se ele não tiver essa gestão, ele vai tomar decisões só por emoções. Que ele gosta da pessoa, porque ele acha que a pessoa tem potencial, mas ela não entrega, daí tu toma a decisão errada. Aí tu contrata a pessoa acreditando que ela é que ela te convenceu na hora da entrevista e que ela, sabe, se deu super bem com ela. Só que isso é parte inspiracional. Sim. Né? E que a gente deixa de lado. Então eu acredito, Dani, que tem que existir um equilíbrio. Tem que existir a parte inspiracional e tem que existir a gestão, né, de uma forma mais sistêmica, né, com números e metódica. Então, liderança para mim é isso. Eu comecei a aprender um pouco mais, e claro que a gente sempre está no caminho do aprendizado, a gente sempre precisa se manter em constante evolução, né? A gente nunca chega num ponto que diz assim, bom, agora eu sei tudo sobre liderança. Jamais. Aí vem uma situação na próxima semana que te coloca no lugar. Não, ó, tu tem que aprender muito com isso. Então a gente sempre tem que estar aprendendo. E para mim é o equilíbrio. Sim. Tá? Tendo Sim. essa vivência aqui dentro do 10+. Eu concordo muito contigo, porque eu acho que todo o conceito que a gente aprende na graduação, enfim, na vida, né? Assim como tu, também passei por vários setores, assim, e fui gestora de times também. E eu também achava que eu era muito boa, porque eu tinha os números. Mas eu não tinha outro lado, que era esse que tu tinha. E aí o meu time dava muito resultado, mas abaixo de tanto laço, que eu tenho uma dó e um arrependimento quando eu olho para trás, do tanto que eu pedi desculpas, claro, tive oportunidade ainda enquanto líder de ver o que eu estava muito errada no que eu fazia, né? Tipo, preciso até o final do mês, tá passando o tempo, como é que vai ser? Tu não fez hoje, amanhã vai precisar 2. Enfim, né? Aquela pressão que hoje adoeceu um monte de gente. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que caiu doente, né? Porque não é assim que se faz resultados. E era aí que eu ia entrar. Porque eu acho que a outra questão que entra quando a gente fala de liderança e que esbarra em todo o conceito são as pessoas, né? Não tem, é o principal ativo das empresas, e eu acho que é onde os líderes mais pecam, assim, também, né? Mesmo se tu tiver os números e se tu for um líder inspirador, ainda assim, se tu não entender de gente, não adianta, né? E eu queria ouvir um pouquinho de ti dessa questão, assim, quando é que o empresário peca nesse sentido de não conseguir comunicar para o líder? Em que momento que existe essa barreira, ou, né, não é criada essa ponte? Porque o cara ele tem os números, né, ele entende o que ele precisa fazer, mas o time não entende. Onde que tu entende que está a falha da comunicação? A responsabilidade sempre é do gestor. Sempre. Então, se o time não entrega, ou ele contratou mal, ou ele não está conseguindo explorar o seu time com esse equilíbrio, né? Tanto como gestão com números, quanto a parte inspiracional, que é, enfim, de forma resumida, essa distinção. Então, a responsabilidade sempre é do gestor. Porém, sempre quando a gente... todo gestor que abriu sua empresa é porque ele se considera bom em alguma coisa, ou porque ele quer crescer naquela área que ele já foi bom. Então, ele é bom em marketing. Vamos pegar um exemplo aqui, né? O cara lá que é bom em marketing, ele quer trabalhar com marketing, ele quer trazer pessoas para trabalhar com ele. Só que ele ser bom em marketing não vai ser o suficiente para ele tornar outras pessoas boas em marketing. Ele vai ter que subir de escala para ele poder entender agora que ele não adianta ele saber sobre tráfego pago, sobre social media, sobre conteúdo, estratégia de crescimento, growth, enfim, não adianta saber isso. Ele tem que aprender como ele ensina tudo isso para outra pessoa e como ele consegue criar, né, a gente chama de KPIs, né, como que ele consegue criar e identificar todos os parâmetros e indicadores para que aquela pessoa esteja sendo desenvolvida integralmente. Então, o maior desafio é esse abismo entre entender que não adianta tu ser bom. O empreendedor não adianta ser bom. Ele precisa saber como comunicar e saber como treinar outras pessoas. Então, para mim, essa é a principal barreira. Até porque se tu for pegar um exemplo, na cidade, a gente fala de Santo Ângelo, né? Uma cidade relativamente pequena. Sim. O vendedor de uma determinada loja é bom, o cara bate meta todo mês, aí o gestor da loja vem e sobe ele para gerente. E o cara para de performar. Por quê? Não era o melhor vendedor? Não é o cara que comunica melhor com o cliente? Não é o cara que está sempre prospectando? Não é mesmas habilidades que ele precisa na função de gestor. Então, é outras habilidades que ele precisa desenvolver. E é nessa função que o gestor, muitas vezes,
peca, porque daí, se ele não consegue transmitir, ele não consegue ensinar, ele vai ficar preso no operacional. Voltamos à questão do leão por dia. Ele vai ficar preso toda hora. Porque só é bom quando eu faço, só eu sei vender, ninguém faz do jeito que eu faço. A culpa é tua. Sim. Tu não está conseguindo transmitir. Verdade. Então essa pra mim que é a principal dificuldade. Eu acho que essa é um grande pecado mesmo, né? Às vezes o cara é muito bom vendedor, não quer dizer que ele vai ser um grande gerente. Sim. Isso é um pecado com a pessoa, me permite né? falar, Dani, assim, a gente escuta, né, vários autores, podcast, livros, né, e a gente tem que assimilar aquilo que é bom. Eu não tenho um guru, assim, que eu sigo, né, de forma absoluta, mas tem algumas pessoas que a gente capta alguma coisa, traz aqui. Mas, por exemplo, Paulo Vieira, ele traz sobre: não existe empresa que não tenha quebrado que não seja por orgulho. Se tu se acha o bonzão mesmo, então por que tu quebrou? Não. Sabe? Por que tá, então se tu é bom, tu tem uma assessoria financeira? Não tenho. Por quê? Porque tu é bom? Então tu tem todos os números na ponta do lápis, tem tudo isso. Não tenho. Cara, então tu tá sendo orgulhoso, mano. Ego, né? Ego é uma questão que pega e pega pra todo mundo, né? O meu gestor de projetos, ele não tá entregando, ele não tá conseguindo comunicar ao cliente. Tá, tu tem um guia pra ele? Tu fez um guia de ponta a ponta, detalhado, escrito com todos os detalhes, mitigando todos os erros? Tem, né? Não tem. Olha aí o processo que tu falou no primeiro bloco, né? É processo. E é uma coisa que a gente precisa o tempo todo estar revisitando esses processos. E é a liderança. Não adianta, né? O teu funcionário não é o dono da tua empresa. É tu que tem que pegar aquilo ali, desenhar pra ele como que tu quer e comunicar da melhor forma, da forma mais clara. Não dá pra esperar que a equipe vá fazer essa revolução, porque não vai, né? Não vai. Agora vamos falar um pouquinho mais do teu nicho, que é a questão do marketing, né? A gente, desde que eu entendo um pouquinho de marketing, assim, vamos lá, muito pouco, né? Quando eu tinha a escola lá, então a gente era responsável pelo posicionamento, escrevemos uma estratégia, né? Desenhamos uma estratégia de posicionamento. Eu queria um crescimento rápido dentro da escola, então em 6 meses eu queria ser reconhecida na cidade. Então eu tinha uma né, missão, visão, enfim, cultura, enfim, a gente começou desenhando tudo isso porque a gente acredita, eu acredito muito nisso. A questão da cultura para mim é batata, assim, ela carrega uma empresa, né? Então nós tínhamos tudo isso. Mas eu vejo que isso existe muita confusão, como a gente falou antes de entrar, né? Eu confundo branding, confundo marketing, o que é de fato posicionamento. Eu queria que tu entregasse um pouco disso para os nossos ouvintes, para que eles entendessem, assim, daqui a pouco desse uma luz do que está faltando para se posicionar de fato e se diferenciar no mercado com isso que está de graça hoje pra gente, praticamente, né, William, se eu quiser fazer. Ótimo. Eu quero fazer uma pergunta antes de começar a responder, tá? O que é marketing? Então, eu acredito que se a gente for para campo, teremos várias respostas, né? Sim. Mas eu entendo que é a forma como as pessoas me veem, como o meu cliente me vê e como que eu quero que ele me veja. Perfeito. Ok. Ponto. Ponto. Vamos lá. É uma pergunta realmente reflexiva, porque a gente não tem uma tradução literal para a palavra marketing, né? Marketing é uma palavra em inglês, que se a gente for pegar, então, market, parte dessa palavra, então é mercado. E no final tem o gerúndio, né? O ing, né? Que é o endo, indo, ondo, né? Então é mercado em movimento. Então, a tradução literal. Isso. A tradução literal seria mais ou menos isso. Eu preciso colocar o meu mercado em movimento. Agora, como que eu coloco esse mercado em movimento? Eu preciso entender que agora existem milhares de ações que eu posso trazer para dentro dessa definição para se transformar de fato em marketing. O problema do marketing é quando as pessoas banalizam esse termo e acham que fazer um vídeo na rede social é marketing, fazer uma dancinha lá apontando o dedinho aqui é marketing, fazendo panfletagem é marketing, fazendo outdoor é marketing, fazendo a rádio apenas é marketing. Então as pessoas entendem que ações isoladas são marketing. Eu já fiz muito marketing, já investi, botei muito dinheiro fora, marketing não dá resultado para o meu nicho. Certo. Agora a gente vai pegar o seguinte, definição de marketing numa visão sistêmica, essa que tu falou sobre o teu planejamento na escola, que tu teve um objetivo claro, que tu queria em determinado período de tempo atingir tal coisa. O que é isso? Isso é marketing. Porque tu tem o quê? Tu tem um objetivo claro, tu tem um tempo definido, tu tem o método, como que tu vai fazer isso, e tu tem os indicadores. Ponto. Então, o processo. Tudo que tu fizer dentro disso é marketing. Sim. Mas eu fiz um anúncio na rádio. Ok. Tu sabe
Então, para qual tempo de exposição, como que tu aproveitou isso, quantas pessoas foram atingidas, né? A gente tem algumas estimativas, né, que a gente consegue chegar. Como que tu ativou a tua marca dentro lá no rádio, como que tu chamou as pessoas para uma ação e quais foram os indicadores, né? Como que tu avaliou isso depois, como positivo ou não? Sim. Isso serve para qualquer ação. Mas eu chamei, contratei influencer e tal. Cara, eu me dou bem com todas as influencers, gosto muito de todas. Tem algumas que eu trabalho também em conjunto com os clientes que eu atendo. Né? E de certa forma eu também faço um serviço de influência para algumas marcas, por exemplo a Riverde, que eu tomo chimarrão todos os dias, então a Riverde me acompanha desde 2019, antes de eu ter a minha empresa inclusive. Então eu gosto muito dessa parte da influência. Porém, contratei uma influencer e ela não me deu resultado porque o público que ela traz é tal, X. Cara, qual que é o método que tu utilizou? Qual que é o planejamento? O que tu esperava dessa ação? Então, talvez a influencer seja uma das ações que tu precisa para complementar aquilo que tu chama de marketing. Sim. Então, a influencer vai ter o seu objetivo de talvez trazer visibilidade, né? Que é brand, que a gente entra numa outra esfera, né? Para explicar mais a fundo o que é brand. Então, eu preciso entender de fato o que é marketing para poder saber se eu estou fazendo ou não. Tem muita gente gastando dinheiro sem mensurar e sem saber, né, como tirar as melhores decisões, tomar melhores decisões. Então, marketing é para isso. Ou ele vai ter que colocar mais dinheiro no bolso, ou pelo menos ele vai ter que tomar melhores decisões. Sim. Se ele não está fazendo isso, não é marketing. Perfeito. Adorei, achei que sintetizou de fato, assim, porque as pessoas não conseguem perceber, mensurar esse valor, e tem como, né, William? Tem como mensurar se isso de fato valeu ou não para o teu negócio. O que não dá é não fazer, né? Exato, até porque dentro do marketing, os indicadores, mas o que é indicadores dentro do marketing? Bom, vamos lá, eu preciso do meu CAC, né? Meu custo de aquisição do cliente, quanto que eu gasto para ter um novo cliente. Se eu não sei quanto que eu invisto para ter um novo cliente, qualquer dinheiro que eu botar vai ser no ventilador, entendeu? Sim. Então, se eu não sei qual que é o meu custo por lead, por exemplo, lead é cada pessoa potencial que chega, que tem um interesse e que eu preciso ainda lapidar ela para me tornar um cliente. Qual que é o custo da aquisição dessa pessoa? E no final de tudo, né, no fim das contas, qual que é o meu ROI, meu retorno sobre investimento? Sim. Então, investi R$100, voltou 190, eu tenho um ROI de 0,9. Sim. Então, a cada real investido voltou 90 centavos. Então, qual que é o meu ROI ideal? Eu preciso de um ROI 6, 8, 10, 15. Então, a cada R$100 investido, se eu tiver um ROI 15, ele vai voltar 1.500. Então, assim, a gente vai longe nessas definições. E claro que investimento em marketing seria o ROAS. Mas a gente faz um resumo aqui. Mas é uma coisa muito importante também, assim, porque cada lugar vai ter o seu retorno, a sua forma de chegar. Por exemplo, quando a gente fala de rádio, essa mensuração, ela é diferente, né? O objetivo do rádio. Exato. Então, a questão de tu fortalecer a tua marca, né? Entrar lá na mente da pessoa. Muitas pessoas que às vezes não estão só na rede social, enfim. Tudo depende também de onde que eu quero fazer isso acontecer, né? Deixa eu ver que horas são. 13h43. Eita, passou voando. Eu vou rapidinho chamar o nosso segundo intervalo. Aqui, hoje eu estou recebendo o William Pires. No próximo bloco a gente vai falar sobre pertencimento, desenvolvimento regional, conexões empresariais e sobre o papel de cada negócio, como que eles exercem isso na construção da nossa comunidade. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A família aumentou e a casa precisa aumentar também? Realize com o consórcio do Sicredi. Com ele, você conta com uma das melhores taxas do mercado. Alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre.
tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h48, a gente está de volta com o nosso cafezinho missioneiro. Seguimos aqui na nossa conversa com o William Pires. Hoje a gente está falando aí sobre empreendedorismo, falando sobre desenvolvimento regional, e agora a gente vai falar um pouco sobre essa palavra que a gente fala tanto aqui no cafezinho, que é pertencimento, né? Essas conexões empresariais aí que a gente precisa fortalecer aqui na nossa cidade, e sobre o papel que cada negócio exerce aí na construção da nossa comunidade. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. William, a gente fala muito, né? A gente tem falado muito, e agora a gente está aí também com o CDL, com essa campanha que eu achei sensacional, desse fortalecimento, né, da nossa comunidade e dos empreendedores, né, dos empresários, e da gente entender o que de fato Santo Ângelo tem de bom, porque a gente tem muita coisa boa. E não quero soar, né, romântica, enfim, de forma alguma, né, de a Dani vive lá. Não, eu acredito muito, tanto que foi a cidade que eu escolhi para voltar, né, sair daqui, enfim, eu entendo que é a cidade que me acolhe, né, onde eu consigo cuidar dos meus filhos, que eu tenho segurança, tenho boa educação, enfim, para proporcionar para eles, tem vários pontos positivos. O que a cidade ganha quando mais pessoas decidem empreender dentro dela? Boa pergunta. Primeiro sobre a cidade, né, Dani? A gente ouve falar muito aqui sobre Santo Ângelo, daí tem vídeos sensacionalistas que a cidade está quebrando, o comércio está falindo, aqui só fecha empresa, não para a empresa aberta, mas vamos lá. A gente precisa entender que se a gente está vendo tudo isso, é o nosso olhar que tem esse crivo, né? Então, assim, se eu estou vendo isso na minha cidade é porque eu estou... para mim é comum ver isso, então, porque eu me identifico, então é a minha visão. Se eu falo mal da minha cidade, logo eu estou falando mal de mim mesmo, porque eu moro na cidade. Sim. E se tu não tá fazendo nada para melhorar, então é pior ainda, porque tu tá reclamando, tá sendo aquele cara reclamão que tá falando por falar, sem ter dados, sem ter informações, e ainda assim tá falando mal de si mesmo. E quando a gente fala mal de si mesmo, a gente acaba propagando tudo isso para as outras pessoas de fora, começam a entender que a cidade é assim, então de acordo com o que a gente fala. E aí quem fala é porque talvez não tenha saído daqui ainda. Uhum. Não foi para alguma outra cidade, não foi para outro centro, uma cidade grande, enfim. Hoje nós temos uma grande facilidade aqui na nossa cidade, isso acaba sendo até um pouco clichê a gente trazer, parece clichê, né? Mas não é. A gente tem um aeroporto aqui na nossa cidade, em breve vai ter outro talvez em Santa Rosa, que vai facilitar mais ainda essa rota aqui das missões. Então hoje nós temos um aeroporto que conecta São Paulo 1h30, Porto Alegre 40 minutos, e dali a gente se conecta com todo mundo. Ou seja, nós temos a comodidade de estar
1h30, 2 horas de um grande centro, num evento que a gente precisa participar, por exemplo, para adquirir conhecimento, networking, conhecer grandes pessoas, grandes empresários, e 2 horas a gente está na nossa cidade de novo. Numa cidade grande, a pessoa que tem a sua rotina de trabalhar em qualquer lugar, no comércio, por exemplo, e em indústria, serviço, qualquer empresa, 2 horas é um tempo que é relativamente baixo para ela sair de casa e chegar no seu trabalho. Então, é muito mais fácil a comodidade de deslocamento aqui na nossa cidade, porque a gente está 5 minutos de tudo. 5 minutos do meu treino, 5 minutos da minha empresa, de casa, do mercado, que são ótimos mercados. Pé, se bobear. Eu vim andando, vim a pé também. do meu escritório até aqui na Travessa Mauá, até aqui a rádio, né? Então a gente tem uma facilidade que as pessoas não enxergam. Então aqui é muito, muito bom. Sim. E o que a cidade ganha com o empreendedorismo aqui? Mais negócios, mais oportunidades, mais visão de crescimento, mais olhares de fora pensando, opa, tá abrindo uma empresa. E tem aberto muitas empresas nos últimos meses, últimos anos, e a gente não dá valor, não olha para essas empresas, né? De fato, tem muitas ideias aqui, e o CDL, como tu muito bem comentaste, tem agora esse lema, que na verdade é um movimento e foi traduzido, né, nesse lema, né, que o acreditar muda tudo. E muda mesmo. Quando a gente acredita, as coisas acontecem. Com certeza, com certeza. Eu acredito de verdade. Assim, não é né, fazer uma linha aqui de forma alguma. De fato, eu acredito, porque já senti isso, já aconteceram coisas na minha vida, inclusive profissional, partindo desse acreditar, né? Então eu acho que isso de fato move, assim. E qual, na tua percepção, né, a relação entre desenvolvimento econômico e esse sentimento de pertencimento, que eu acho que é o grande mote, né, dessa revolução que a gente tenta fazer, das pessoas se sentirem pertencentes e quererem pertencer. O que tu entende nesse sentido? Onde que tá ligada essas duas coisas? Nossa, difícil essa pergunta aí, Dani. Mas vamos lá. Mas é boa, né? É muito boa, muito boa. O que eu traria em relação a esse pertencimento, né? A gente tá muito acostumado a reclamar. E reclamar é muito mais fácil. A gente sai lá fora, reclama que tá chovendo. Aí volta, reclama que tem sol. Aí reclama que tá frio, reclama que tá calor. A gente reclama de tudo, é muito mais fácil. Cerveja gelada, como diz o outro. Nossa, tá muito gelada, tá muito quente. Então a gente reclama que o Brasil tá na Copa, reclama que talvez não esteja, reclama do Neymar, reclama de tudo nesse movimento. Então é muito mais fácil, é cômodo a gente reclamar, senta no sofá, reclama de todo mundo, a gente elimina a nossa responsabilidade. Essa eliminação da responsabilidade é que nos afasta do pertencimento. Sim. Quando a gente faz algo para mudar, aí a gente se torna pertencente. Bom, a minha casa tá uma bagunça, tem roupa por todo lado, tá suja, minha calçada tá uma sujeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar no meu sofá e vou reclamar? Ela vai continuar suja. Eu preciso levantar e fazer alguma coisa. Então, essa questão que também o Rafa Pipe do CDL traz, todo esse movimento do Matheus de Baco. Cara, tá ruim. Beleza, pode ser que esteja no teu ponto de vista. É importante mas que as faz pessoas alguma coisa. entendam isso, que a gente não tá aqui falando, não tem problema. A gente não tá na Disney. Sabemos e mesmo a Disney tem problemas. A Disney também tem, exatamente. A gente sabe, né? Tem essa consciência. Mas é isso que você tá falando. Dá eu acho que fazer. assim, pra reclamar, tu tem que pelo menos ter feito alguma coisa. Sim. Pelo menos faça alguma coisa. Sim. Eu fiz, não dá. Sim, não deu, enfim. Entendi. Entendi agora por que tá acontecendo. Sim. Aí tu ganha. E mesmo assim, tá? Eu acho que reclamar é a última coisa que a gente pode fazer. Mas mesmo assim, depois de fazer, tu se coloca na situação de quem tá fazendo e tu entende, a tua visão aumenta, vai mudar. amplia. Vai mudar a visão. E que potencial que tu entende que a nossa cidade tem, né, que tu acredita que a nossa cidade tem, mas ela ainda não se reconhece plena nesse potencial? Cultural. Nós temos aqui uma cultura rica que outras cidades não têm. Existe uma comparação entre Santo Ângelo e Santa Rosa, inevitável, né? São Luís talvez um pouco mais afastado. Mas se a gente for pegar essas 3 cidades, nós estamos no centro. Sim. Exatamente no centro. Numa divisão talvez de 300 mil habitantes. Nós estamos exatamente no centro. Então, geograficamente, é a melhor posição da região. Então, nós temos aqui uma cultura riquíssima, como se intitula a capital das missões, né? Então, nós temos aqui uma riqueza cultural. Nós temos contextos para criar excelentes campanhas de marketing a respeito das nossas, das nossas empresas. Tem outras empresas que também têm o seu diferencial e talvez falta explorar. Então, acho que assim, a gente precisa se agarrar de uma forma mais aprofundada na nossa cultura e falar bem da cultura, porque tem gente, tá?
Pode não acreditar quem está assistindo, mas tem gente que vem de São Paulo, vem do Nordeste, vem de outros lugares do país para conhecer as missões. Sim. Tem muita gente que vem de fora, vem Sim. da Europa para conhecer as Sim. missões, e a gente vai para a Europa, né? É. Então, também me encaixo nessa da gente talvez, às vezes, enxergar aqui como algo comum, rotineiro, normal. Mas aqui nós temos uma riqueza cultural e a gente precisa aproveitar. Sim, se de apropriar tudo isso. disso, É né? porque ninguém vai, de outra cidade da região, ninguém vai ter isso. Tá? Não tem, verdade. Santa Rosa não tem, Juí não tem, São Luís não tem. Enfim, não tem outra cidade que vai ter esse potencial que nós temos, ele é único. E se existe um diferencial, sem dúvida, eu também concordo que seja esse, né? Essa nossa questão histórica, de fato, ela nos diferencia. E eu queria que tu me deixasse, agora a gente está quase finalizando, né? Acho que eu vou aproveitar um pouquinho mais da tua presença antes, e vou fazer antes de finalizar, eu quero perguntar para ti dessa importância, tá? Quando os empresários se conectam, compartilham experiências, né? Quando as entidades empresariais se fortalecem nesse sentido, nessa construção de outros ambientes colaborativos, como que a cidade ganha com isso? A cidade ganha com mais visibilidade, mais oportunidades, automaticamente quando empresários se juntam, né? É uma tempestade de ideias que a gente chama, né? Então, pelo menos ali, negócios saem toda semana. A gente tem hoje a facilidade do digital, que a gente pode criar negócios de uma forma muito mais rápida, né? que antigamente. Então, a gente consegue conectar muito mais rápido, resolver problemas de uma forma muito mais rápida. Afinal, a gente é pago, nós somos reconhecidos pelos problemas que a gente resolve. Sim. Quanto mais complexos são os problemas que eu estou resolvendo, mais eu sou reconhecido por isso, inclusive financeiramente. Então, estando dentro desses movimentos, eu acabo vendo e percebendo outras oportunidades. Quem toma iniciativa, e uma das regras negociáveis do 10+, também é toma iniciativas, então eu preciso tomar iniciativas, e quando eu estou no meio dessas pessoas, eu acabo não só gerando oportunidades para mim, mas todas as pessoas que me cercam. Porque, afinal, escutei uma fala do Alisson, goleiro da seleção, hoje, que ele recebeu uma carta do Muriel. Que ele, estando na seleção, ele não está realizando o sonho dele. Ele está realizando o sonho de todas as pessoas que conheceram ele quando era criança, de toda a família, de todo o bairro. Ele está realizando o sonho de todo mundo. E o empresário, ele faz isso. Quando ele coloca uma ideia em prática, ele realiza o sonho de toda a sua família, de toda a comunidade que está ao seu entorno. É isso. Agora sim, para fechar, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para quem está nos ouvindo. Muito rápido, papo bom. Para quem tem uma ideia, um projeto, um sonho, daqui a pouco está pensando em empreender, não tem ainda coragem, né? Tá buscando aí um caminho. Queria que tu deixasse essa mensagem, né? Ou para quem já tem o seu negócio e tá daqui a pouco um pouco inseguro com algumas questões. O que tu diria para essas pessoas? Eu posso fazer uma pergunta reflexiva também para eles. Qual que é o momento perfeito que tu está esperando para agir? Qual que é o momento que tu está esperando para colocar aquela ideia em prática? Ou para fazer aquilo que tu está pensando há muito tempo? Tu está esperando tu cair numa cama de hospital para fazer? Tá esperando ter 40, 50, 80 anos para tomar iniciativa? Para daí tu não ter saúde para fazer isso? Tu tá preocupado com um problema financeiro que pode vir a acontecer se não der certo? Dinheiro vai e volta. Dinheiro é energia. Então toma iniciativa, assume, tenha coragem que as coisas vão acontecer. Sim. E assim, a Letícia que esteve aqui na semana passada, tinha uma coisa que ela falava, porque eu e a Letícia já passamos por alguns perrengues no sentido do empreender, porque não tem, né? Tá grudado ali, tu vai passar perrengue. Sim. E ela dizia assim, não tem crise que resista a uma chuva de trabalho. Não tem, né? Então, assim, um negócio, de fato começar, né? Bora começar, bora se juntar, bora fazer essa grande campanha, de fato, para que a gente tenha mais pessoas junto conosco, né? E fazer a nossa cidade ser aquilo que ela é. Na verdade, Exato. Ela já é, né? Nós já temos isso. Sim. O empresário, ele precisa estar sob pressão, né? Porque tu já viu alguém se desenvolver não estando sob pressão? Não. Então não adianta. Tem que dar uma empurradinha ali. Tem que estar. Tia, adorei a nossa conversa. Adorei a nossa conversa. Obrigado. Pena que é pouco tempo. Eu teria muitas outras. Eu queria falar contigo sobre o novo consumidor. Não deu para falar. Mas já fica aqui o convite para uma próxima vez tu vir aqui, a gente conversar mais sobre isso. Eu acho que vai ser muito legal a gente passar um pouco dessa outra visão, né, se atualizar sobre isso, porque tem muita coisa acontecendo e que eu acho que a gente não pode perder essa onda, né. Eu queria falar contigo sobre o digital
também, né? Que tem sim. muita coisa acontecendo. Mas já fica aqui o convite, tá? Pra tu voltar aqui no cafezinho e a gente finalizar, falar mais, na verdade, sobre marketing, sobre branding, sobre tudo isso. Obrigada. Adorei. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado ao CDL também por nos oportunizar esse momento. Fiquei muito feliz, me trouxe grandes reflexões aqui, porque vale a gente sair do nosso ambiente muitas vezes, né? Da nossa bolha, para poder conversar com outras pessoas, para entender como que está a situação, né? E, de fato, a gente se inspirar novamente. Então, serviu de muita inspiração para mim hoje. Muito obrigado. Bom. Eu fico muito feliz. Hoje nós falamos sobre empreendedorismo, mas no fundo falamos sobre pessoas. Pessoas que criam, que acreditam, que enfrentam desafios e que escolhem transformar ideias em oportunidades. Porque nenhuma cidade cresce sozinha. Ela cresce quando existem pessoas dispostas a investir nela, gerar movimento, construir conexões e acreditar que o desenvolvimento acontece quando cada um faz sua parte. Nosso agradecimento aqui ao William Pires por compartilhar sua trajetória, seus aprendizados e sua visão sobre crescimento, liderança e desenvolvimento empresarial. E nosso agradecimento aos parceiros do Cafezinho Missioneiro, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. E hoje, de forma especial, ao CDL Santo Ângelo, porque fortalecer uma cidade também passa por fortalecer quem empreende nela. Apoiar negócios locais, incentivar conexões entre empresários e valorizar histórias construídas aqui é uma forma concreta de cultivar pertencimento, gerar desenvolvimento e mostrar que o futuro de uma comunidade também é construído pelas pessoas que acreditam nela todos os dias. Uma ótima segunda-feira a todos, boa semana e até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau!